Batman encontrou o corpo do seu filho. Não um filho biológico, não alguém que ele chamava de filho em público, mas um menino que ele tirou das ruas, treinou por anos e mandou para o perigo todas as noites, com a certeza silenciosa de que ia voltar. Dick Grayson não voltou. E o homem considerado o maior herói do mundo desmoronou. Se você ainda não está inscrito nesse canal, faz isso agora. Porque o que você vai ver aqui é o tipo de história que a DC guarda às 7 chaves. Hoje, você vai conhecer o arco que abalou Gotham, quebrou Batman por dentro e revelou que mesmo o homem mais preparado do mundo não está pronto para perder um filho. Dick Grayson cresceu no circo, filho de acrobatas, menino que aprendeu a voar antes de aprender a ter medo. Quando seus pais foram assassinados diante dos seus olhos, Bruce Wayne reconheceu no menino algo familiar demais. A mesma dor, o mesmo vazio e, no fundo, a mesma raiva. Bruce o adotou, treinou, transformou no primeiro Robin. Mas Dick não era Batman. Nunca quis ser. Tinha luz própria, carisma, humor, empatia. As coisas que Bruce enterrou dentro de si quando colocou a máscara. Com o tempo, Dick saiu debaixo da sombra do morcego. Mudou de nome, mudou de cidade, virou Nightwing, protetor de Bloodhaven, a cidade mais perigosa ao lado de Gotham. Era independente, era herói, era respeitado. E isso tornava o que veio depois ainda mais cruel. O vilão se chamava Senhor das Máscaras. Não o Lex Luthor que você conhece. Esse era diferente, mais frio, mais metódico. Ele não queria destruir heróis, queria substituir, reescrever o universo DC do zero. E para isso, precisava dobrar os mais fortes ou matar os que se recusassem. Dick Grayson se recusou. O Senhor das Máscaras montou uma armadilha. Não para Batman, para Nightwing. Dick foi capturado, torturado. E num momento que ninguém esperava, num instante que passou rápido demais nas páginas, ele foi morto. Não ferido, morto. A notícia chegou a Batman como um golpe físico. Bruce Wayne, o homem que planejou contingências para derrotar todos os heróis do planeta, o homem que tem um plano para tudo, não tinha plano para isso. Porque você não planeja a morte do seu filho. Ele foi até o corpo, ficou em silêncio. E depois fez algo que nunca fez antes em toda a história dos quadrinhos. Chorou. Não metaforicamente, não implicitamente. Bruce Wayne, Batman, o homem que controla tudo, chorou sobre o corpo do menino que ele criou. Mas aqui o arco vira de cabeça para baixo. Porque Dick Grayson não ficou morto. Não por magia, não por destino, por interferência. Um dos aliados de Batman usou uma tecnologia experimental para reiniciar o coração de Dick. Funcionou. Dick voltou, mas sem memória. O homem que acordou no hospital não sabia quem era Nightwing, não sabia quem era Dick Grayson, não sabia que Bruce Wayne existia. E aí chegou o momento mais perturbador de todo o arco. Batman teve que decidir se ia dizer a verdade. Porque Dick acordou diferente, mais leve, menos traumatizado. Sorria do jeito que o Dick adulto havia esquecido de sorrir. Bruce olhou para o filho que havia perdido, agora vivo, agora novo, agora livre do peso de ser herói, e enfrentou a pergunta que não tem resposta certa. Você devolve a identidade para alguém que parece mais feliz sem ela? A decisão que Batman tomou não foi heróica, foi humana. Ele contou a verdade, mesmo sabendo que ia destruir aquela paz frágil que Dick havia encontrado. Dick recuperou as memórias, voltou a ser Nightwing,
voltou para Bloodhaven. Mas algo mudou entre eles. Uma fratura invisível que nenhuma missão, nenhuma batalha, nenhuma vitória ia consertar facilmente. Porque Dick sabia que enquanto estava morto, Bruce havia sentido algo que nunca admitia em voz alta: amor. E amor, para Batman, é a coisa mais perigosa que existe, porque é a única coisa que ele não consegue controlar. Batman é conhecido por ser o herói mais preparado da história dos quadrinhos. Tem planos para tudo, contingências para todos. Conhece os pontos fracos de cada aliado, de cada inimigo. Mas não tem plano para luto. E talvez seja aí que a humanidade de Bruce Wayne ainda respira. Não nas batalhas que vence, mas nas perdas que não consegue processar sozinho. Dick Grayson voltou, mas a versão dele que acordou sem memória, sem dor, sem o peso de ser herói, ela era menos real ou era mais livre? É uma pergunta que Batman nunca respondeu em voz alta. Talvez porque a resposta dissesse mais sobre ele do que sobre Dick. Se você quiser conhecer o outro arco em que Bruce Wayne também errou feio e que quase destruiu os Jovens Titãs, comenta aqui embaixo: Titãs. Próximo vídeo vai doer do mesmo jeito.